desvio ético, não, a gente não consegue puni-lo dentro da profissão, e como a gente tem com todas as categorias, né, com todas as principais categorias, dentista, fisioterapeuta, a gente tem a Ordem dos Advogados do Brasil, que pode ser também um grande exemplo, e para nós, para os jornalistas hoje, a gente tem essa grande fragilidade. Então, para os sindicatos jornalistas, para a Federação Nacional dos Jornalistas e para a maioria dos sindicatos no Brasil, hoje a luta pelo diploma é uma das principais frentes de luta da nossa categoria, porque só com um diploma a gente vai conseguir não só proteger o jornalista e proteger os meios de comunicação que estão ali empregando jornalistas profissionais, mas a gente protege o debate público, a gente protege a sociedade da informação que está chegando lá, aquela checada, rechecada, e quem está por trás da produção daquela informação é uma pessoa que tem uma responsabilidade, que vai arcar com as responsabilidades dentro do espaço dos conselhos de ética da categoria, se ele cometeu algum desvio. Então, a gente tem feito algumas incidências nos últimos anos. A PEC, pela aprovação do diploma, ela está tramitando no Congresso desde 2010, 2011, logo após a queda do diploma, que era para ser algo transitório e temporário. Então, já se começou a pensar numa nova regulamentação. A gente teve a aprovação por ampla maioria no Senado em 2012, pela volta do diploma, mas a gente está desde então com esse debate travado na Câmara dos Deputados. Então a gente depende, né, a matéria está pronta para ir a plenário para ser aprovada, não precisa passar por nenhuma comissão, não precisa ter mais nenhum debate, mas a gente não tem hoje a segurança de que os deputados vão garantir que os profissionais de jornalismo, ou que o jornalismo deva ser executado por profissionais formados. Então os sindicatos hoje, de todo o Brasil, junto com a FENAGE, estão mobilizados em fazer um trabalho de incidência junto com os seus deputados federais. A gente começou esse trabalho ainda na legislatura passada. Na primeira rodada, no primeiro balanço que a gente fez, a gente ainda não tinha segurança de fazer uma pressão para colocar o assunto em pauta por muitos deputados não terem se manifestado ou terem até se manifestado contra. Eu lembro de um caso muito particular que aconteceu durante essas incidências lá na Câmara dos Deputados, onde eu fui, obviamente, em busca da nossa bancada de Santa Catarina, e eu ouvi de um deputado catarinense que ele era contra, ele vai votar contra o diploma de jornalista, porque a liberdade de expressão não pode ser tolhida, né, por um diploma e outra, né? Segundo ele, fazer jornalismo é um dom, então tem que se falar. Não sei, a gente teria que repensar, né? O deputado é o Zé Trovão, né? Zé Trovão é o nome dele, né? Exatamente, Zé Trovão. Enfim, comentários sobre isso. Eu não esperava mais. Sobre isso. Então a gente tem esse desafio, né, gente, de um parlamentar que tem o poder de voto, que tem o poder de fazer a mudança da política, que tem o poder de fazer essa mudança que a gente está falando hoje. A gente tem em Santa Catarina portais, jornais que estão recebendo verba pública, dinheiro público de prefeituras, do governo do estado, estão produzindo conteúdo e não empregam um jornalista. A gente, enquanto sindicato, a gente senta para negociar com os donos de jornais e às vezes a gente está falando com pessoas que têm veículos de comunicação e que não empregam um jornalista e que está ali decidindo o futuro da categoria, que está ali com a gente debatendo isso. Então é muito sério, essa virada de chave, ela é tão boa para nos proteger como categoria, para nos dar segurança do nosso trabalho, como também para proteger a sociedade. Então esse é um trabalho que a gente tem feito muito forte dentro do sindicato de jornalistas, e acho que a gente precisa de somar esforços com isso. A gente precisa que a academia esteja junto com a gente, que vocês, futuros jornalistas, que vão ter esse diploma na mão e que querem que ele tenha alguma validade, vocês têm que estar junto com a gente nessa luta. A gente precisa que os profissionais que estão no mercado e que a gente está vendo, né, o mercado cada vez mais reduzido, cada vez mais espremido, justamente pela perda de espaço que os meios de comunicação estão tendo. Então a gente precisa também
ter a categoria do nosso lado, já que o Bruno pediu para a gente dar nome aos bois, eu vou citar mais um exemplo aqui, que todo mundo vai conhecer, que a gente tem um site hoje na cidade, na verdade uma página no Facebook que se chama Floripa Mil Grau. O Floripa Mil Grau todo mundo conhece, o Floripa Mil Grau produz aqueles conteúdos deles, o Floripa Mil Grau não emprega um jornalista, mas o Floripa Mil Grau está há mais de 8 anos recebendo a verba da Prefeitura de Florianópolis, que é dedicada para publicidade em meios de comunicação. E essa é outra frente muito grave. Eu não tenho nada contra o Floripa Mil Grau, eu dou risada quando eu olho aquilo. Mas quando eu vejo, por exemplo, no último período eleitoral, o Floripa Mil Grau produzindo conteúdos relacionados à campanha política, e a gente sabe que ele está sendo financiado pela Prefeitura Municipal, com dinheiro da verba da comunicação, eu não vejo, assim, não existe liberdade de expressão. Isso é completamente o contrário do que a gente possa pensar que é liberdade de expressão. Eles não vão nunca poder falar qualquer coisa que seja contra o prefeito de plantão que está lá pagando eles por uma verba de comunicação e que eles não assumem, eles não são veículos de comunicação, nem isso eles se assumem, então eles não têm nem compromisso com isso. É publicidade, é uma publicidade que também está um pouco travestida com um negócio do humor da internet hoje, e isso para a gente também nos soa muito alienígena. A gente tem feito um debate dentro do Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina que a gente tenta, de certa forma, também atacar essa lacuna. A gente está construindo uma proposta que a gente deve apresentar aos deputados catarinenses muito em breve, a gente tem que caminhar com isso, de que a verba de publicidade para os meios de comunicação em Santa Catarina só devam ser repassada para veículos que empregam jornalistas. Afinal de contas, está lá, é uma verba para fazer publicidade em meio de comunicação. Tem a verba de outdoor, tem a verba de busdoor, mas a verba que vai para meio de comunicação, ela tem que ir para meio de comunicação que emprega jornalista. Então essa é uma batalha que a gente também está construindo. A gente tem muitas dificuldades dentro do sindicato de jornalistas para fazer as coisas andar, e talvez a gente mais para frente vai falar um pouco sobre a nossa estrutura em si, mas a gente também acredita que essa pode ser uma proposta que vai fortalecer quem quer fazer jornalismo em Santa Catarina. E a gente precisa muito resgatar essa verve catarinense de fazer um bom jornalismo. Santa Catarina tinha uma infinidade, uma diversidade de veículos de comunicação que estavam nas suas regiões, que faziam as suas coberturas locais, veículos centenários que enfim, faziam um ótimo trabalho, empregavam os jornalistas locais. Esses veículos acabaram sucumbindo com o passar dos anos, também por uma situação muito particular de Santa Catarina, que foram os monopólios. A gente vê as dificuldades da imprensa nacional, e aqui em Santa Catarina a gente teve um ingrediente adicional que foram os monopólios, como um grupo, 2 grupos, poucos grupos compram todos os jornais que estavam baseados, regionalizados e produzindo seus conteúdos, e quando esse grupo desaba economicamente, cai todo esse jornalismo, todo esse conhecimento, toda essa história que existia, essa relação da comunicação local que a gente tinha em Santa Catarina, ela também cai por terra. Então essa iniciativa de a gente tentar fazer com que o governo do estado, no primeiro momento, depois tentar espelhar isso para as prefeituras, câmaras, para que o dinheiro público que vá para a comunicação, para a verba de publicidade na comunicação, vá para os veículos que empregam jornalista, porque a gente acredita que isso também pode reacender o jornalismo regional que existe em Santa Catarina. A gente tem um bolo muito grande de publicidade sendo distribuída pelo Estado, no interior do Estado. Como eu disse para vocês, tem muitos desses veículos que não estão entregando jornalistas, que não estão preocupados com conteúdo, e aí fica só uma troca de verba para falar bem do deputado, para falar bem de uma ação do governo, e no fim das contas ela se retroalimenta sem necessariamente ter até respaldo da sociedade. Então, mais uma dessas batalhas que a gente está travando lá no Sindicato Jornalista. Eu não vou me estender muito, até porque o Bruno vai tocar em algum desses pontos, mas eu queria falar de algumas coisas também específicas
pontuais aqui específicas do Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina, que são nossas frentes de batalhas, e uma delas também tem sido a questão da violência contra os jornalistas. Todos os sindicatos de jornalistas do Brasil, hoje alinhados com a FENAGE, a gente produz relatórios anuais sobre a violência contra os jornalistas. A gente não tem hoje no sistema de segurança pública brasileiro nenhuma forma de categorização, de sistematização e nem mesmo de algum atendimento diferenciado para os casos de violência contra jornalista. Então essa é uma frente que a gente quer trabalhar muito, porque a violência contra o jornalista ela cresceu muito nos últimos anos e é uma violência que cresceu de uma forma diferente. A gente tem sempre uma clássica violência, que é aquela violência da reação, né? Que é global, que acontece, que é terrível, que a gente sempre combate e vai continuar combatendo, que é a reação de alguém que está sendo investigado, de grupos que não querem ser investigados. A gente tem um caso emblemático do Brasil, que é o caso do Tim Lopes, que está investigando o crime organizado no Rio de Janeiro e teve uma morte terrível. Mas a gente, nos últimos anos, passou a ter uma violência institucionalizada, que é uma violência de descrença na imprensa, que é uma violência de descrença no jornalista. E a gente viu isso acender muito rapidamente nos últimos anos, também com o crescimento dos extremismos, do extremismo político. No Brasil, particularmente, a gente teve um cidadão que levantou essa bandeira. Esse cidadão foi o ex-presidente da República. Ele humilhou os jornalistas durante 4 anos em que esteve no comando do Brasil.